E aí pessoal, oitavo ano, tudo bem com vocês? Beleza? Estamos aí com mais uma explicação, com mais um vídeo, e dessa vez é um vídeo sobre as atividades complementares que estamos aí desenvolvendo, né? E eu vou deixar aqui algumas atividades para vocês, atividades elaboradas por mim mesmo, e elas reforçam o conteúdo que nós estudamos na semana passada. Como já é do conhecimento de todos, né, devido a esse período de pandemia de ensino remoto, nós estamos aí trabalhando com o sistema de ensino remoto, de ensino pelas redes sociais, pelos aplicativos, né? Então nós estamos aqui trazendo esse outro vídeo e dessa vez para o oitavo ano e explicando um pouco sobre a dinâmica populacional do Brasil. Vamos então ao que importa. Lembrando aí que professores que tiverem acesso a essas atividades, que assistirem esse vídeo, se quiserem tomar essas atividades por base para que vocês façam as suas atividades suplementares, fiquem à vontade. Como eu já tenho dito, o conhecimento ele é para ser compartilhado, tá bom? Vamos lá então. O que é uma pirâmide etária? Nós vamos trabalhar esse tema sobre pirâmide etária, sobre população. Primeiro ponto que nós devemos de analisar é o seguinte: a pirâmide etária ela vai trazer algumas informações importantes. Essa número 1 aqui eu vou pular ela, porque aqui eu já vou dar uma explicação sobre o que é a pirâmide etária e vai servir para vocês responderem a número 1. Nós percebemos aqui, existe essa pirâmide etária. Deixa eu pegar minha caneta e vou explicar para vocês. Existe essa pirâmide etária, como que ela é estruturada. Desse lado aqui, ó, onde nós temos esses números, aqui mostra a idade das pessoas, né? Você pode observar aqui, ó, tem toda uma faixa etária, certo? Toda uma faixa etária desse lado. Aqui mostra o número de homens em azul, o número de mulheres em laranja. E aqui embaixo, nessa linha de baixo, mostra o tanto de milhões de pessoas, a quantidade de pessoas. Então aqui, desse lado, é a idade. Aqui embaixo, nesse eixo, a quantidade de pessoas em milhões. As cores são separadas: azul para os homens e laranja para as mulheres. E aqui em cima, nós temos o ano que foi feita a pesquisa, ou a projeção. Beleza. Então nós temos aqui a pesquisa de 2013, a projeção para 2040 e a projeção para 2060. Vamos então observar algumas coisas aqui. O número de crianças de 0 a 4 anos tende a diminuir ou aumentar nas próximas décadas. Vamos lá. As crianças de 0 a 4 anos, né, ou de 1 a 4, o que acontece? Elas estão aqui na base desta pirâmide. Observe que em 2013, não vamos nem olhar pela questão de ser homem ou ser mulher, tá? Vamos olhar somente os números gerais, somente o gráfico aqui mesmo. Percebe-se que em 2040 e 2060 a tendência dessa faixa etária diminuir na pirâmide etária é muito maior. Vamos observando aqui também, conforme a população vai envelhecendo, deixa eu traçar tipo um. Olha, vocês percebem que essa pirâmide ela é fina, ela é mais ou menos, expressa mais extensa, né, aqui, e aqui para cima pode ver que ela vai afinando. Observe
que em 2040 você já percebe uma diferença muito grande nessa pirâmide. E aqui ela já fica mais retinha e mais robusta aqui em cima também. Observe que há uma diferença, que alguns pontos aqui da pirâmide, quando ela era mais cheinha embaixo e ela foi afinando em cima, observe que aqui já está ao contrário, ó. No meio aqui, ó, tá vendo? Uma população um pouco mais velha, né? E aqui em si, e aqui em 2060, então, nós percebemos até o número de pessoas com mais de 100 anos. Olha aqui, em 2013, como que era pouquinha gente, 2040 tende a aumentar e 2060 muito mais, inclusive mulheres, né? Muito mais mulheres com 100 anos ou mais. Então, o que acontece? Essa faixa etária de crianças de 0 a 4 anos tende a diminuir ou tende a aumentar nas próximas décadas. Está vendo como que se interpreta uma pirâmide etária? Analise a pirâmide de 2040 e 2060, que é uma projeção, e a tendência é que a população brasileira esteja envelhecendo ou seja a população predominantemente jovem. Então vamos observar, né? Será que a população jovem vai aumentar? Compare 2013 com 2040 com 2060. Veja bem se a população estará envelhecendo ou se ela estará rejuvenescendo. Para que ela esteja rejuvenescendo, talvez essa expressão não seja a melhor, mas para que ela esteja rejuvenescendo, para que seja uma população jovem, a taxa de natalidade, a taxa de fecundidade da população tem que estar em alta. E nós percebemos que no Brasil isso já não ocorre há bastante tempo. Vamos ver isso mais um pouquinho para frente. Tá? A letra C aponte alguns motivos que levarão a população brasileira a ter um grande aumento no número de idosos já na década de 2040. Por quê? Porque o número de idosos estará aumentando ao decorrer dessas décadas. Quais são os motivos? Vamos lá, vou apresentar um para vocês. Os meios de tecnologia, eles têm ajudado sim na saúde. Analise bem a dificuldade que uma pessoa tinha de antigamente dela, por exemplo, dela ser vacinada. A dificuldade que a pessoa tinha antigamente, um idoso tinha, uma pessoa jovem ou de meia idade. A dificuldade que ela tinha de acesso a um hospital. E hoje, seja lá como for, com todas as dificuldades, melhorou bastante, né? Então, nós temos que analisar esses fatores que vão contribuindo para a população envelhecer, morrer, para que a população não morra precocemente, como acontecia muito algumas décadas atrás. Então percebe-se que estão acontecendo algumas coisas que têm contribuído para que o brasileiro viva mais anos. Tá? Segundo gráfico abaixo responda. Esse gráfico aqui ele já trata sobre a fecundidade. O que é fecundidade? É a quantidade de filhos por casal. Nós percebemos que em 1940, olha aqui, um casal tinha em média no Brasil 6,16 filhos, 6 filhos, né? Em 1950, 6,21, 1960, 6,28. Aí depois foi caindo. Em 2010, nós vemos que cada família tem menos de 2 filhos, 1,90, não quer dizer que é uma criança em 90 décimos, né? Não é isso. É uma média. É aproximadamente de 1 a 2 filhos em 2010. Veja que diferença que ocorreu na formação na estrutura das famílias de 1940 a 2010. Segundo o gráfico, em qual década o Brasil teve o auge na taxa de fecundidade? Em qual que foi esse período que as famílias brasileiras tinham mais filhos? Em qual dessas décadas? 40, 50 ou 60? Em 2010, qual era a média de filhos por casal? Tá? A resposta aqui. E a letra C,
Quais motivos levaram a esta redução na taxa de fecundidade no país? Pois bem, isso aqui tem vários fatores. Um deles, nós podemos analisar que seja a urbanização. A urbanização e o êxodo rural. Por quê? As pessoas antigamente, aqui na década de 40, 50 e 60, nós já vimos isso em outras aulas, outras oportunidades, nós vimos o seguinte, que as famílias, elas viviam na roça, na área rural, e era totalmente diferente o padrão de vida, né? Muitos casais tinham ali seus filhos, eles moravam em fazendas, e os filhos eram ali também, digamos assim, serviu como uma mão de obra para o trabalho braçal, né? Isso era muito comum na época. E existem alguns fatores também, por exemplo, na época não era, não sei nem se existia, para falar a verdade, mas se existia não era divulgado a questão de métodos anticoncepcionais. E isso já começou a ser divulgado, a ser trabalhado pela Organização Mundial da Saúde, pelo Ministério da Saúde. Então isso tudo, né, levou a essa queda na taxa de fecundidade. E outra coisa também muito importante que nós devemos de levar em consideração é o fato das mulheres passarem a exercerem papéis diferentes na sociedade. Porque a mulher que até ali na década de 60, virada para a década de 70, ficava só por conta, por exemplo, da casa, né, de cuidar ali dos filhos, cuidar da casa, elas passaram a trabalhar fora. Porque houve um aumento na taxa de urbanização, né, houve um grande crescimento das cidades, e essas mulheres passaram para as cidades, passaram a dedicar também ao trabalho fora, ao trabalho nas firmas, trabalhar na casa de família, diarista, etc. Então isso também impossibilitou com que essas mulheres tivessem vários filhos porque não tinham condição de cuidar. E levemos em consideração o seguinte ponto, que nessa época aqui, há algumas décadas atrás, a creche e a pré-escola não era acessível como hoje também é. Esse detalhe. Então as mulheres não tinham creches, não tinham instituições de educação infantil para deixarem as crianças também. Então, em todos esses fatores aí, que são fatores que indicam, né, que a redução, e cooperaram, né, motivaram a redução na taxa de fecundidade no nosso país. A número 4 é sobre a expectativa de vida. O que é expectativa de vida? Lembra que nós falamos lá na pirâmide etária que o brasileiro está vivendo mais anos, vivendo mais tempo. Por que isso ocorre, né? Já citei um exemplo. A expectativa de vida, ela também não é uma coisa fixa, não quer dizer que todos viverão, porque o cara mora lá no Amazonas e ele vai viver 72 anos. Não quer dizer. Ele pode viver 80, 90, 100, como ele pode viver 60 também. Isso é caso a caso. Mas é uma média, né? Uma média aritmética. São cálculos que levam em consideração que a maioria das pessoas nessas regiões vivem até essas determinadas idades aqui. Tá? Cada região tem uma média diferente, porque tem desenvolvimento humano, IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, diferente também. Cada região tem a sua peculiaridade, cada região tem a sua característica de economia, característica de saúde, característica de educação, de cultura. São várias coisas que influenciam nisso. Tá? Em qual das regiões está a maior expectativa de vida? E de quantos anos é essa expectativa? Olha aqui no mapa e fale em qual região. Lembrando, gente, região sul, sudeste, nordeste, norte e centro-oeste. Em qual região a expectativa é menor? Por quais motivos? Por quais motivos que onde essa expectativa de vida é menor, por que essas pessoas vivem menos também? Vocês vão procurar no mapa. Tá? Atividades complementares ainda, que nós vamos continuando. Agora a questão 5, sobre a densidade demográfica. Densidade demográfica é a quantidade de habitantes dividido pelo tamanho do território.
Nós temos aqui um mapa do IBGE e nós temos a legenda habitantes por quilômetro quadrado. Quanto mais escura é a cor, a legenda, maior a concentração de pessoas. Percebe-se que existe uma região sul, a região sudeste, região do litoral aqui, ó, é onde se concentra a maior parte da população. E quanto mais clara são as cores, menos gente morando por quilômetro quadrado, tá? E diga então quais as regiões e estados com maiores densidade demográfica. Você vai olhar os estados, as regiões e vai falar. Quais as áreas menos povoadas? Só você olhar no mapa onde está mais clarinho aqui, ó, tá vendo? Onde está mais claro é onde tem menos gente morando por quilômetro quadrado. Ou seja, gente, é como se fosse o seguinte, vamos analisar, não quer dizer que obrigatoriamente, por exemplo, aqui fala de 25 a 100 pessoas por quilômetro quadrado. Não quer dizer que, vamos supor, nessa região aqui, tem que existir, a cada quilômetro quadrado, se você pegar, treina, você vai medir e vai ver que tem de 25 a 100 pessoas. Não é bem assim. Pode ter mais, pode ter menos. Isso aqui é uma média, tá, gente? Isso aqui é uma média. Não são números absolutos, isso aqui é uma média. Mas, por essa média, nós percebemos e sabemos com certeza que existem lugares mais povoados, com mais gente concentrada por quilômetro quadrado do que os outros. Isso não quer dizer que é população absoluta. Daqui a pouco eu vou explicar o que é isso, tá? A região centro-oeste tem densidade demográfica baixa, alta ou média. Centro-oeste é Mato Grosso do Sul, Goiás, aqui, essa região aqui, tá vendo? Essa região ela tem uma taxa grande, uma taxa pequena, taxa média. Olha pelas cores e vocês tirarão as conclusões. A letra E. Como se calcula a densidade demográfica? Gente, essa densidade demográfica eu vou deixar para vocês fazerem uma pesquisa, porque eu já falei isso em uma aula anterior. Eu até falei aqui agora há pouco, né? Aqui em cima. Basta você prestar atenção aí, voltar o vídeo um pouquinho, você vai ver que eu acabei dando a resposta ali sem querer. Então, gente, essas são as atividades complementares da semana 4. Essa semana vale atividades complementares, são elaboradas pelo professor. E você que é meu aluno, assista esses vídeos, esteja assistindo, esteja fazendo atividades. E, porventura, você que não é meu aluno, mas que esse vídeo, né, chegou até você, o link, então que você possa ter aprendido aí sobre a dinâmica da população brasileira, tá certo? Então, fica assim. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula, né? Até o nosso próximo vídeo. Então, valeu, fui!